Boa noite, meus irmãos. Estamos todos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de março de 2022. E nessa noite, às segundas-feiras, às 19h40, tem sempre início a nossa palestra pública. E hoje nós recebemos a nossa irmã Denise Fernandes, que é a vice-presidente da nossa sociedade, para fazer a nossa palestra. E o tema da nossa palestra é Com Alegria. Esse tema está nesse livro Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É o capítulo 5. E esse capítulo 5 corresponde ao Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28, onde o evangelista diz: vai trabalhar hoje na minha vinha. Então, antes de darmos início à nossa palestra da noite de hoje, nós vamos fazer a leitura do nosso preparo e a nossa prece. O nosso preparo é desse livro, Minutos de Sabedoria. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem número 12, que diz assim: não aceite maus conselhos, não se deixe sugestionar por palavras de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que nos pareça. A força divina que rege os universos está dentro de nós. Ligue-se ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, vamos agradecer a presença amiga da espiritualidade, desses nossos companheiros que com tanto amor nos orientam, nos protegem, confiam em nós, estão sempre ao nosso lado, nos dando boas sugestões, nos incentivando. Senhor, muito obrigado por todas essas bênçãos que temos recebido ao longo da nossa reencarnação, ao longo de toda a nossa caminhada. Que a sua paz, Senhor, finalmente penetre em nossos corações, que possamos abrir nossos corações, as nossas mentes, para receber esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos tem enviado há tanto tempo e aos quais muitas vezes recusamos conhecer, recusamos seguir. Que a tua misericórdia, Senhor, nos fortaleça. Que a cada dia que passe, nós possamos nos conscientizar da nossa responsabilidade enquanto trabalhadores da tua seara. E que nós sempre possamos trabalhar e dividir as nossas bênçãos e as nossas alegrias com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido e pela oportunidade dessa reencarnação, onde estamos estudando essa doutrina abençoada. Mas nunca podemos nos esquecer daqueles nossos irmãos mais sofridos. Por isso te pedimos, Pai, que por acréscimo de misericórdia, o Senhor possa estender a tua compaixão sobre todos aqueles que nesse momento estejam necessitados do teu amor. E assim envolvidos por essas vibrações que vêm do alto e nos embalam, nos trazendo esse perfume do teu amor, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para dar início à nossa palestra. Passamos a palavra à nossa irmã Denise, que tem até 8h30, 20h30, para trazer as suas reflexões. Denise, a palavra está com você.
Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Apesar do nervosismo, ainda nervosismo, é uma alegria muito grande. E esse texto que a gente vai trabalhar hoje, do livro Lampadar Espírito, é muito interessante pelo aspecto que a gente consegue ver o que Joana nos fala, o que Joana de Ângeles nos orienta. Tem de início, tem o nome de Com Alegria. E é com alegria que eu vou partilhar um pequeno... Isso, vamos lá. Peço só que tenha um pouquinho de paciência. Pronto. Tudo ok? Uhum. O livro... Não está partilhando, vocês não partilhou ainda não, Denise? Você está vendo aí? Eu estou vendo bem pequenininho, vocês estão vendo tamanho grande? Aqui no meu está bem pequenininho. Eu vou ver se Está eu... vendo aí, na tela toda? Eu não estou conseguindo, eu vou ver se eu consigo aqui, porque senão não vai conseguir gravar. Gravar, né? Agora que foi. Tá ok. Agora foi, tá? Então, com alegria. É realmente uma leitura muito boa, que nos deixa muito feliz. Inicia assim, na citação de Mateus, no capítulo 21, item 28. Vai trabalhar hoje em minha vinha. Essa referência que Joana de Ângeles faz é a parábola dos 2 filhos. Um dia em que Jesus, tendo ido ao templo de Jerusalém, ensinava ao povo, anunciando-lhe o evangelho. Chegaram-se a ele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, o interpelaram com que autoridade fazia tais coisas, né? Com que autoridade Jesus fazia aquilo tudo? O mestre redarguiu com outra pergunta, a que não souberam responder. E porque ficasse evidente a hipocrisia deles, lhes propôs em seguida esta parábola. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro lhe disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu, não quero. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. Falou do mesmo modo ao outro, que respondendo disse, irei, Senhor. Mas não foi. Essa parábola mostra que Jesus está em mais um embate. Tá? Eu vou explicar um pouquinho, só para a gente se situar na posição em que Joana de Ângeles chama a atenção desse convite de Jesus, aliás, desse convite do Pai. Vai trabalhar hoje na minha vinha, tá? Jesus está em mais um embate com os fariseus, com os saduceus, né? Várias vezes ele fala para o seu público, para aqueles que o
buscavam ouvir sobre a figueira, sobre a videira, né? A gente sabe disso. Várias vezes ele falou o que representa a figueira e a videira, porque nesse caso eles vão trabalhar na vinha, né? Representa a incumbência dos hebreus, representa a incumbência daquele que tem o conhecimento, tem a obrigação de dividir. Os estudos vão se encaixando. E cada vez que a gente estuda mais, a gente aprende um pouco mais e reforça todos esses ensinamentos que Jesus nos veio trazer. Né? Temos estudado sobre essa obrigação que a gente tem de dividir esses conhecimentos que temos. Quando ele fala que a figueira não deu fruto, ele quer dizer que a obrigação daquele que detém o conhecimento é gerar frutos. Né? Tem a parábola da figueira estéril, tem a parábola da figueira que secou, várias vezes sobre o trabalho na vinha. Né? A gente vai ver isso tudo aos pouquinhos. Os judeus, naquela época, tinham essa missão, essa incumbência de, como eles eram detentores, né, do conhecimento das coisas divinas, eles tinham que gerar frutos, né, que passar esses conhecimentos às nações ao redor. Mas, por orgulho e egoísmo, eles tinham orgulho de raça, né, porque se achavam que tinham sido beneficiados por Deus. E que só eles sabiam da verdade. Aí o orgulho, o egoísmo, foi fazendo o quê? Com que ele fosse guardando esses conhecimentos só para eles. Fazia com que eles cumprissem, as outras pessoas cumprissem, mas eles mesmos não cumpriam. Por isso exatamente que Jesus fala muito nessa figueira, que não dá frutos. Eles não divulgavam as leis divinas. Dizia assim, a figueira tinha folhagem, tinha o brilho do conhecimento, porém não produzia frutos. Outro embate que Jesus tem com os fariseus da época é quando ele fala sobre o batismo de João. Né? Então, exatamente nessa parte, nessa época, em que eles propõem a ele, faz uma pergunta, e o mestre redarguiu com outra pergunta. Porque naquela época era muito comum esses debates, quando as pessoas se reuniam para conversar, para estudar no templo, era comum esse debate. Um fazia pergunta, o outro respondia, usava a resposta daquele para fazer outra pergunta. Era normal naquela época. Então, quando eles proporam essa questão a Jesus, ele vincula a sua resposta a uma outra pergunta. Ele perguntou sobre a missão de João, certo? Se a missão de João era divina. Aí eles se veem assim numa saia justa, né? Porque se eles dissessem que sim, eles iriam admitir que erraram. E ao matar João, certo? Mas se eles dissessem que não, eles iam colocar todo o povo em revolta contra eles. Por quê? O povo acreditava de que João era profeta. E o João era muito benquisto pelo povo. E se eles colocassem o povo contra eles, ia começar rebeliões, ia colocar o povo, Roma toda, lá para abafar a rebelião, né? E ia gerar sanções mais duras contra eles. Então, eles disseram para Jesus que não sabiam. Então, Jesus assim lhes respondeu, que ele também não iria responder. Qual era a pergunta? De onde vem a autoridade de Jesus, né? Então,
Jesus lhes propõe essa outra parábola, a dos 2 filhos, né, que a gente acabou de ler um pedacinho. Vem aqui. Não estou conseguindo passar. Peraí, gente, só um instante. O meu mouse. Opa, foi. Isso. Dito isso, indagou: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: o primeiro. Jesus, então, os censurou com essas palavras: na verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino de Deus. Quando ele conta essa parábola às pessoas, eles ficam desse filho que diz para o pai que não vai. Eles ficam assim, porque naquela época, aquela cultura, era impensável de um filho dar uma resposta daquele para o pai. Como é que o filho vai dizer que não vou? Isso era uma ofensa gravíssima, né? O filho que fizesse isso seria banido daquela sociedade. Então, o que Jesus está querendo realçar nessa parábola? É o amor desse pai, que era algo desconhecido até então. Um amor tão incondicional que nunca foi visto. E quando Jesus lhes pergunta qual dos 2 fez a vontade do Pai, eles respondem que foi o primeiro, né? Então, Jesus traz a resposta. Por isso, digo a vocês que as meretrizes e os publicanos entrarão primeiro, antecederão vocês ao reino dos céus. Por quê? Quando ele pergunta sobre João veio num caminho de justiça, e vocês não acreditaram nele. Agora, os publicanos, as meretrizes, se arrependeram e acreditaram em João. E vocês não. Por isso que eles os antecederão no reino dos céus. São esses momentos em que Jesus é muito criticado, né? Porque ele convivia com essas pessoas que eles diziam que eram impuros, né? Os publicanos, as meretrizes, as pessoas que achavam de má vida. Depois dessa parábola, ele ainda conta da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, que é bem parecida com essa dos 2 irmãos. Então, nessa parábola, são um pai e 2 filhos. E a postura de cada filho em relação ao pai, em relação à lei divina, em relação às orientações divinas. Então, a gente já vai vendo como Jesus trazia essas parábolas para trazer o ensinamento e que ficasse de forma que se absorvesse, né? Aqueles que tinham mais dificuldade no entendimento. Bom, um dos filhos, com aquele grande cabedal de conhecimento espiritual, religioso, né? Tendo se proposto a trabalhar na vinha, mas que muitas vezes não trabalhava. E não utilizava de tudo aquilo que se propuseram, então não frutificaram. Então, esse filho são aqueles que detêm conhecimento e não frutificam. E o outro, que no primeiro momento não estava disposto a executar essa tarefa espiritual, né? Porque ele estava muito voltado aos prazeres efêmeros, ao desequilíbrio das paixões, dos excessos, das tentações, mas depois dessas experiências dolorosas, eles se arrependem, arrependidos,
se voltam a esse pai, voltam ao trabalho da vinha. E muitas vezes com uma sinceridade muito grande, com vontade, né? Com sincero desejo de renovação. Então, Jesus, à época, quando conta essas histórias e quando ele chama a atenção dos escribas, dos fariseus, que a gente sabe de muitas passagens, ele vai tocar na ferida daqueles que buscavam atrapalhar, né? Que eles estavam ali para ouvir, não para aprender. Eles estavam ali para testá-lo, para atrapalhar o trabalho que ele desenvolvia. E para poder ficar perto dele, que é para ver o que eles estavam pensando, o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo. Então, Jesus tocava num ponto fundamental, que perpassava o evangelho inteiro. Né? O que temos feito é o que nos traz a reflexão dessa parábola, do conhecimento espiritual recebido. A que posição esse conhecimento tem nos servido? Porque aqueles fariseus, aqueles que detinham conhecimento acerca das coisas espirituais, tinha dois aspectos, né? Eles não passavam o conhecimento adiante, certo? Nós também somos discípulos do Cristo, não somos? Também somos seguidores do Cristo, também nos dizemos cristãos. E temos cada um a sua doutrina, cada um tem a sua religião. Então, não estamos falando de religião, estamos falando simplesmente da posição que a gente está, em qual posição de qual filho a gente está. Daquele que vai trabalhar, a princípio diz que não, mas vai trabalhar com sinceridade, e tem daquele que diz que vai, mas não vai, fica parado. E esse conhecimento que a gente tem servido a gente de que forma? Que posição que a gente está? De humildade ou de orgulho e presunção? De sincero arrependimento e busca de transformação ou na estagnação, na vaidade, com a inércia? Com qual dos filhos nós temos nos identificado? Questão para a gente refletir. Bom, dados esses primeiros esclarecimentos, vamos ao texto de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, com alegria. Enquanto são moças, tuas carnes goza, flui as delícias da juventude e aproveita o amanhã, possivelmente será tarde demais. Tanta dádiva a vida moderna proporciona que é uma lástima desperdiçá-la. Se Deus nos concede o ensejo do prazer, por que rejeitá-lo? Antes que chegue a amargura, reúne para o futuro evocações através do que posso desfrutar agora. Nem sempre será claro o teu sol. A velhice não é quadra de espera da morte. É também a oportunidade de experimentar divertimentos próprios, passeios, esclarecimentos, reuniões sociais, com jogos elegantes. Afinal, para que viver?
Vivamos conforme a época, isto sim. Viver por viver não é a razão para viver? A inteligência deve funcionar a serviço da vida agradável. Asseveram com frequência os novos condutores do pensamento, padronizando emoções e ansiedades em limites imediatistas e escravizantes, de Joana de Ângeles. A nova ética parece fundamentada nos jogos irrequietos da carne transitória e putrescível, como se a vida fosse apenas o reflexo de paixões primitivas a explodirem no complexo da personalidade humana. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, narrou Jesus. O apelo gentil do Cristo reveste-se de significativa nobreza. Há os que trabalham para o hoje terreno e se afadigam acumulando bens que ficam e se gastam. Muitos laboram para si mesmos e estiolam as mais expressivas qualidades do sentimento. Diversos produzem para a loucura da inteligência que se perverte. Multidões engalfinham-se na luta inglória da ação que conduz à morte. Então, Joana de Ângeles começa com um pensamento atual da humanidade em que busca apenas os prazeres terrenos, em que busca apenas os prazeres do corpo, do egoísmo, usando todo o seu cabedal de inteligência para essas coisas, para a individualidade, para o orgulho. E o que é estiolar? Ele está falando que estiolar, vendo pelo dicionário, é um substantivo masculino. Estiolamento é o ato ou efeito de estiolar-se. Definhamento. Em botânica, diz, alteração mórbida das plantas, produzida por falta de luz. E na fisiologia, estiolamento é descoramento e enfraquecimento dos indivíduos que vivem privados da luz e do ar puro. Então, muitos trabalham para si mesmos e estiolam as mais expressivas qualidades do sentimento. Eles enfraquecem, descoram, privam da luz a si próprios, né? A luz do entendimento, a luz do Cristo, a luz que alimenta as qualidades do sentimento. O chamamento do Senhor é apelo para a vida. O chamamento do Senhor é apelo para a vida. Então, Jesus nos convida. Filho, vem trabalhar na minha vinha. E o que é a vinha? Segundo Joana de Ângeles, a vinha é o coração imenso da humanidade. Sulcar com o arado do amor a vasta gleba das necessidades espirituais para depositar sementes de luz e de esperança, cultivando as próprias aspirações de elevação redentora. Eis que representa
o convite do nosso Mestre Jesus. A vinha é o coração imenso da humanidade, o sentimento que deve ser trabalhada com o amor e ser plantado dentro dele as sementes de luz, as sementes de esperança. Então, nós temos que plantar cultivando não só no outro, mas cultivando em nós mesmos. Essas aspirações da melhoria, essas aspirações que temos do desenvolvimento, do crescimento de nós mesmos. Como diz Joana de Ângeles, continuando o texto, abandonar a horizontalidade das viciações em que se esboram os objetivos da existência. Esses objetivos se reduzem a pó. Qual é o objetivo da existência pela verticalidade? É crescer sempre. Abandonar a horizontalidade. Deixar essa parte rasteira e alçar voos na verticalidade ascensional, que nos liberta das sombras, das dores, das mágoas e inquietações. Essa é a nossa tarefa. A tarefa daquele que tem o conhecimento moral, o conhecimento espiritual. Como a gente estudou no livro Memória de um Suicida, a experiência carnal é uma experiência valiosa. E temos que aproveitar, porque aquele que não trabalha com Cristo está trabalhando contra ele. É seu adversário. Quem é que trabalha com Cristo sempre? Está aqui na Terra? Não está, né? Se nós estamos aqui na Terra, porque ainda temos muito trabalho a fazer. E Cristo suavemente nos convida para essa tarefa. Filho, vem trabalhar na minha vinha. É a vinha do amor no coração de cada um. Continuando, Joana de Ângeles, ela diz assim: a experiência do domicílio carnal é valioso estágio da vida imperecível. Então, estarmos aqui na Terra encarnados é um valioso estágio da vida, porque a nossa vida é imperecível, eterna. Não, eterno é Deus. Nós somos imortais. Nossa vida é imperecível. Então, esse estágio é importante, temos que valorizar o tempo que temos aqui. E continua, Joana, ninguém aporta na Terra por impositivo caprichoso do acaso. Não é um acaso. Deus não joga dados, né? Como a gente escuta muitas vezes. Por isso mesmo, a experiência física se reveste de máxima significação. Não desperdices tempo, nem ocasião de produzir na vinha da existência planetária. Então, vamos parar para refletir se estamos desperdiçando nosso tempo. Porque sabemos que, diante da eternidade, o tempo que aqui estamos é breve. Como é que você se propõe a se melhorar e a melhorar o mundo que você está, se você desperdiça esse tempo com
apegado ao materialismo, apegado ao orgulho, ao egoísmo. O trabalho com Jesus renovar-te-á o ânimo e vitalizará as tuas forças, favorecendo-te com alegria de difícil tradução. Ela não diz intraduzível, não. Ela diz que é difícil tradução. É uma alegria no trabalho com Jesus. Que você pode estar para baixo, você pode estar triste, aborrecido, chateado, cheio de problemas. Se você trabalha no bem, você é revitalizado. Você tem um ânimo renovado. Nós sentimos que as nossas forças também melhoram. E essa alegria é uma alegria de difícil tradução. Alegria, contentamento, feliz. Olha o que é alegria. É um contentamento feliz. E Joana de Ângeles continua nos dizendo, se já te encontras na vinha, aquele que tem 5 minutos de evangelho, já se encontra na vinha. Tem que trabalhar. Após atender ao honroso chamamento com que foste enobrecido, então quem recebe esse convite não é um convite qualquer, né? É o convite de Jesus. Você foi enobrecido com esse convite. Não te detenhas mais ante as loucas facécias com que te acenam os incontáveis partidários da ociosidade, na boa vida, entre aspas. Facécias são zombarias, sarcasmo, chacota, tá? Então, se muitos fizerem chacota de ti porque você está trabalhando no bem, não se importe com isso. Deixe que falem. Porque esses são aqueles partidários da ociosidade, da boa vida, em que são presos em amarras na vida material, no sentimento negativo. Então, deixa que fale. Avança pela estrada orgânica, respeitando o patrimônio carnal que a divindade te outorgou. Para a redenção, que a divindade te outorgou para a redenção. E acumula alegrias que não se convertam em angústias e gozos, que não se transformem em fantasmas poderosos a dominarem todas as paisagens mentais. A vinha do Criador não se resume sequer ao aspecto religioso. A vinha do Criador é toda a possibilidade de serviço que a vida nos traz para o Cristo. Então, onde estivermos, vamos trabalhar na vinha. Emmanuel nos diz, no 8º parágrafo do livro Caminho, Verdade e Vida, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Assim, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o tempo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo.
por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, onde estiverdes, trabalha na vinha do Senhor. Emmanuel, nosso querido amigo Emmanuel, também no livro Pão Nosso, na lição 29, que tem por título A Vinha, lá no 3º parágrafo, nos diz assim, no meio do 3º parágrafo, a terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí, assistimos à transformação das criaturas que, de experiência em experiência, se lhe integram no divino amor. E no parágrafo 6º deste mesmo texto, lição 29 do livro Pão Nosso, tá? Ele diz assim, onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Então, em qualquer lugar que você estiver, no trabalho, na família, na rua, na esquina, no mercado, no carro, em qualquer lugar que estiver, trabalha na vinha do Cristo. No nosso querido Livro dos Espíritos, nós temos, na questão 132, o objetivo, a encarnação dos espíritos, capítulo 2. É o objetivo da encarnação. Né? Então, Kardec pergunta aos imortais: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Se estamos aqui na Terra, se estamos na vinha, qual é o objetivo dessa encarnação? E os espíritos lhe respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, nisto que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Né? Ele faz esse corpo com a matéria do mundo que está, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, o objetivo da encarnação, de estarmos aqui na vinha de Jesus, e para finalizar, eu tinha outra. Eu tinha outra sugestão de leitura aqui, mas eu vou ao Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6,
o Cristo Consolador. Nas Instruções dos Espíritos, de 5 a 8. O Espírito de verdade nos traz toda essa consolação, todo esse incentivo, dizendo que ele veio nos instruir e consolar. Somos pobres, deserdados. Diz também, obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho de vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. No item 8, ele diz: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, porque o trabalho na vinha necessita desses dois, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humanidade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, o trabalho na vinha, como diz Joana de Ângeles, não é só externo, o trabalho é interno. Não é só você passar os conhecimentos que você adquiriu, é você passar e viver os conhecimentos. Esses conhecimentos. Porque você vivendo, você exemplifica melhor, como fez o nosso Mestre Jesus. Então, Joana de Ângeles nos fala o seguinte, no final do texto: vai trabalhar hoje na vinha do Senhor alegremente e constatarás que a verdadeira felicidade ainda é aquela que consiste em fazer felizes os que nos cercam. Fixando-se em nós. Então, a verdadeira felicidade se fixa em nós. Logo depois, como radiosas florações de todo bem esparzido, de todo bem espalhado, que é a resposta do amor daquele que até agora continua a esperar-nos confiante. Então, façamos como nós, com alegria, todo esse trabalho que a que somos convidados pelo nosso Mestre Jesus. Que essa alegria
Denise, nós não estamos ouvindo, eu não estou ouvindo o seu som, não sei se os outros Não estão. está me ouvindo? Agora estou. Ah, desculpa. É porque na hora de fechar o partilhamento, acabou fechando o som também. Desculpa. Até onde você ouviu? Ai, Me ouviu? estou ouvindo. Ah, tá. Desculpa, tá? Leva um probleminha aqui entre a cadeira e o tablet. Eu não consegui abrir de novo o Kindle. O, o- Então, nesse trabalho que a gente tem que fazer com amor, com alegria, é que nos traz a alegria de viver, né? Porque viver é exatamente trabalhar com o Cristo. Vivemos o caminho do bem. Eu terminei na hora certinha. Tinha mais alguém para falar aqui. Está falando do trabalhador incansável Paulo de Tarso, né? Porque esse trabalho no bem, a gente sabendo que muitas vezes é um trabalho cansativo, é árduo, é duro, né? Porque quanto mais a gente se eleva, mais trabalho a gente tem. E quanto mais a gente trabalha, mais firme, mais forte nós somos. Obrigada pela atenção, tá, gente? Desculpe aí os probleminhas. E agradeço o convite de estudo e reflexão muito grande, porque quem primeiro aprende somos nós mesmos, né? Obrigada pela atenção, gente. Agradecemos a Denise, o seu trabalho, a sua reflexão, que a gente possa aproveitar sempre esses estudos, né? Quanta coisa a gente aprende e a gente vê como os nossos estudos estão bem encadeadinhos, né? Os temas, como as coisas se facilitam para a gente quando nós estamos estudando verdadeiramente, de forma contínua. Então a gente percebe como a gente cresce em conhecimento, como a gente cresce em aprendizado. É muito bom, realmente. É muito bom o teu estudo, Denise. Muito obrigada. Então, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Maria Inês fazer a nossa prece de encerramento. Maria Inês, por favor. Agradecidos pela palestra da nossa irmã, e a todo momento de nossa vida somos chamados por Jesus para trabalhar na sua vida.